Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar a Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu falei que a palavra de Deus é aplaudida. Se aplaude tudo, só esquece de aplaudir a palavra de Deus. Bom, próximo ano a missa continua às 19 horas. Cheguei aqui, acho a igreja muito quente, esse horário para mim é terrível, está pegando minha garganta direto. E a missa é mais importante que o ofício das trevas. Então não se altera mais o horário de missa na paróquia. Se não der para celebrar o ofício depois, começa antes, depois continua, né? Esse horário para mim é complicado demais. Está pegando a garganta aqui direto. Evangelho de Jesus segundo Mateus, Mateus 26, 14 a 25. Né? Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes. Ele vai entregar Nosso Senhor. Tá? Vai entregar. Eu já falei que esses evangelhos desses dias, eles são vivos. Ninguém escapa não. A gente está dentro deles. Né? Sumo sacerdote eram os saduceus. Naquele ano que Nosso Senhor foi pego, preso e vai morrer, era Caifás. Mas o mais importante não era ele, era Anás, que era sogro dele. Ele vai e diz: O que me dareis se vos entregar Jesus? Ele vai entregar. Você pode perguntar: por que não entregou antes? Jesus estava ali, fazia 3 anos. Ele estava esperando uma ocasião. Se fosse na frente do povo, podia ter uma revolta, porque Jesus estava curando. Então poderia ter uma revolta lá. Estava esperando uma ocasião propícia. Combinaram com Judas 30 moedas de prata. Lembre que quando Maria enxugou, essa Maria que enxugou os pés de Jesus com o bálsamo, não é a Maria de Lucas 7, lá também tem. Nem é Maria Madalena. As pessoas confundem. Ah, mas o padre fulano de tal falou. Tá bom. Manda o padre estudar, né? Mas ele é famoso, manda ele estudar mais ainda, que está dizendo besteira e está confundindo o povo. Eram 300, o Judas tinha dito, manda vender por 300 moedas de prata, né? Aqui são 30. Primeiro ele queria 300, agora só quer 30.
vai acabar vendendo Jesus por 30, porque era o preço de um escravo. Um escravo naquela época valia 30 moedas de prata. Então Jesus vai ser vendido como escravo. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade, acabei de dizer, para entregar a Jesus. Não podia ser na frente do povo. Vai ser entre quinta-feira e sexta-feira, quinta de noite, depois da ceia, no Getsêmani, onde tem pouca gente. No primeiro dia da festa dos ázimos, era a Páscoa dos judeus naquele ano. E na Páscoa se celebrava os ázimos. Leia o livro do Êxodo, ele explica o que é tudo isso. Aproveitar esses dias para ler a Bíblia, Ázimo era pão sem fermento. Eles comiam pão sem fermento, comiam cordeiro às pressas. Era a festa deles. Jesus vai consagrar outro pão, que vai se tornar a Eucaristia, o corpo dele. O cordeiro é ele. Os judeus comiam o cordeiro na Páscoa, o cordeiro é Jesus, e Jesus acrescenta o vinho, que é o sangue dele. Jesus, portanto, vai instituir a nova Páscoa, que é a nova Eucaristia. Daí em diante, portanto, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Nesse dia da festa dos ázimos, primeiro dia, vai ser sábado a Páscoa deles. O dia mais importante para eles não é domingo, é sábado. Para nós é domingo. Os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram onde é que eles iam comer a Páscoa. Era quinta-feira. Só que quinta-feira à noite já é sexta-feira para eles. Então, para nós, a gente celebra na quinta-feira, quinta-feira santa. Para eles já é sexta-feira. A partir das 6 horas da tarde, da noite, já é o dia seguinte. E é o dia da preparação. Sexta-feira prepara a Páscoa deles, que é sábado. Então, é o dia da preparação, porque é quinta à noite, que para ele é sexta-feira. Jesus morre 3 horas da tarde. Não é 3 horas da tarde, morre entre 3 e 6. Entre 3 horas e 6. A partir das 6 horas de sexta-feira já é sábado. Então ele morre, se morre na sexta, entre 3 e 6. E ele morre na sexta. Jesus mandou eles irem à cidade. Aqui tem um quê de mistério, procurar certo homem e dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Não está próximo, chegou o tempo dele. Então amanhã à noite, que já é sexta-feira para eles, ele vai ser entregue. Vou celebrar a Páscoa em tua casa. O preparativo da Páscoa, que é quinta-feira à noite, que já é sexta, junto com meus discípulos. Se estiver fazendo uma confusão na cabeça, aí você chega em casa e assista de novo o vídeo para ver se a confusão sai. Mas é isso mesmo. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ele vai celebrar amanhã à noite. Ao cair da tarde, portanto já é sexta-feira para eles, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos e anuncia a traição. Jesus, quando tem que dizer as coisas, eu falo várias vezes também isso, ele fala, ele não fica calado, ele fala claramente as coisas. Os discípulos não entendem, não creem, aí é problema dos discípulos, mas Jesus fala: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Ele anuncia claramente a traição. Se fosse hoje, todo mundo caía escandalizado. O padre está dizendo coisa, o Papa está dizendo coisa. Mas Jesus dizia, meu filho. Leia os evangelhos, Ele dizia na cara deles lá: um de vocês 12 aí, um de vocês vai me trair, viu? Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: quem é, Senhor? Senhor, sou eu. Isso aqui é o evangelho de Mateus. Cada evangelho conta um pouco diferente. Ontem nós vimos que Pedro mandou João perguntar a Jesus quem era.
Aqui é um pouco diferente. Aqui cada um começou a perguntar: Senhor, será que sou eu? E ele repete: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O problema é que todo mundo estava botando a mão no prato, porque na ceia deles tinha um pão sem fermento, que era Páscoa, esses asmos aqui, uma tigela com molho, eles pegavam um pedaço de pão, botavam dentro do molho e comiam. Todo mundo estava fazendo isso, inclusive Judas, o filho do homem, que é ele. Daniel 7, 13, 14, vai morrer. Primeiro ele anuncia a traição, depois ele diz: eu vou morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Onde é que a Escritura fala? Em vários textos, que para o judeu não está claro, para nós está. Isaías 52, 13 a 53, 12, tem Jeremias, Cordeiro, tem esse texto aqui do Filho do Homem, Daniel 7, 13, 14, tem vários textos. Tem profetas menores que anunciam que ele vai ser traído por 30 moedas. É ler, vocês têm que procurar no Antigo Testamento, né? O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura. A Escritura fala. Não é claro para os judeus, né? Talvez para alguns de vocês não vai ser claro, mas deve estar falando dele, a respeito dele. Contudo, aqui que entra o que eu disse ontem: ai daquele que trair o Filho do Homem. Ai na Bíblia é maldição. Praticamente aqui Judas foi amaldiçoado. Por quem? Por Nosso Senhor. Ai daquele. Aí tem gente hoje na igreja dizendo que Judas salvou, e essas palavras aqui quer dizer o quê? Se ele está amaldiçoando, como é que vai dizer que salvou? As pessoas não lêem a Bíblia, não. Se lê, não entende. Aí fala as coisas. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Serve hoje também, viu? Então é bom ficar bem atento. Todo pecado é traição. Se é pecado mortal, a traição é mortal. Se confessar, se arrepender e pagar a penitência, vai para o purgatório. Se não, ai daquele. As palavras estão aí. Serve para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para todo mundo. Melhor seria que nunca tivesse nascido. E isso foi Nosso Senhor quem disse. Era melhor Judas não ter nascido. Por quê? Com toda probabilidade está no inferno. As palavras dessa aqui. Apesar de alguns também estar negando o inferno hoje, né? Não sei como. Está no catecismo da igreja e está na Bíblia direto, né? Melhor seria que nunca tivesse nascido. No Antigo Testamento, alguns profetas, alguns personagens falaram isso aqui. Elias, quando estava fugindo da rainha, eu passei 12 anos estudando esse Elias aí, ele diz: toma minha vida, Senhor. Era melhor não ter nascido. Mesma coisa aqui, ó. O Jonas também disse. Jeremias: maldito o dia que eu nasci. Jó: maldito o dia que eu nasci. Se você pensa que não tem na Bíblia, está cheio. Jó, Jeremias, Elias, Jonas disseram a mesma coisa. Aqui Jesus está dizendo de Judas. Os outros reclamaram por alguma coisa que estava passando. Jó estava sofrendo, geralmente sofrimento. Jeremias também, perseguido. Elias, a rainha estava atrás dele para matar. Jonas estava com raiva porque Nosso Senhor resolveu salvar lá o pessoal, os ninivitas. Aqui é diferente. Nosso Senhor está dizendo para Judas: melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Palavra muito forte, né? Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Quer dizer, além de ladrão, além de ser condenado, ainda era cínico, né? Ele perguntou na frente de todo mundo: será que sou eu? Então é bom ter cuidado com as traições.
com os pecados, principalmente pecado mortal. Aí a leitura inicial é do Isaías. Esses dias, a leitura inicial é sempre Isaías. Isaías tem 4 cânticos do servo sofredor. São esses cânticos que estão sendo lidos. Esse é o quarto, e o terceiro. O quarto vai ser lido sexta-feira, na celebração da paixão. Os 4 cânticos são Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. Pode ler. Senão não entende não, irmão. Só escutar não entende não. 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. Hoje é 50, 4 a 9. Já foi lido 42 e 49. O mais forte é o de sexta-feira, 52, 13 a 53, 12, que vai ser lido na celebração da paixão, 19 horas aqui. Mas o que ele diz hoje? O Senhor Deus me deu uma língua adestrada. Ele tinha uma língua que ele falava, evangelizava. A nossa língua foi feita para evangelizar, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. A pessoa está abatida, se for falar palavra contra, aí vai morrer de uma vez, né? Palavra de conforto à pessoa abatida. Mas a verdade tem que ser dita. Não pode florear, não. O que é verdade é verdade. Ele me desperta cada manhã. É um profeta que está falando. Serve um profeta. E me excita o ouvido. Ele escuta o Senhor. O Senhor aqui é o Senhor da antiga aliança, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para prestar atenção como discípulo. Ele é discípulo do Senhor. O Senhor abriu-me os ouvidos. É bom abrir os nossos também. Tem tempo ainda, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. São os dias mais importantes. Jesus vai usar essa frase aqui, sem se prestar atenção. O Senhor abriu-me os ouvidos. Jesus vai citar esse cântico aqui de Isaías. Vocês ouvem sem entender, escutam sem ouvir. Está falando disso aqui, ó. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Quer dizer, é um discípulo fiel. Ele foi fiel ao Senhor, né? Ofereci as costas para me baterem. Aí está falando agora do sofrimento dele, que parece Cristo. Ofereci as costas para me bater. O Senhor permitiu. Se ele quisesse, não teria sofrido. É Deus. E as faces para me arrancar a barba. Arrancaram a barba de Nosso Senhor. Então o que ele está dizendo aqui aconteceu. E é um escrito de 500 anos antes de Jesus. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ele foi agredido. Aquele filme Paixão de Cristo, provavelmente ele mostra como era. Soldado romano, ele não brincava. Se hoje é violento, imagine naquela época. Então, fala que é discípulo, mas que ouviu, o povo não ouviu, não voltou atrás, né? Resistiu o quê? O sofrimento, ofereceu as costas, as faces, sofreu, né? Aí vem um versículo 7, 8 e 9. Porque ele fez isso, o que aconteceu? O Senhor Deus é meu auxiliador. Ele tem fé que mesmo no sofrimento Deus vai auxiliar. Por isso não me deixei abater o ânimo. Tanta gente que sofre hoje perde o ânimo, porque não tem fé. Porque ele sofreu, está dizendo aqui. E ele disse que Deus é o auxiliador. Em hebraico, Ezer. Ezer, Eliezer. Eliezer é meu Deus, é meu auxiliador.
Ezer é auxílio, ou auxiliador. Então, se Deus é o auxiliador, mesmo que esteja sofrendo, não pode deixar bater o ânimo, como fizeram Elias, Jonas, Jó e Jeremias. Conservei o rosto impassível como pedra. Estavam batendo nele e ele continuou. Firme. Cuspindo na cara dele. E ele continuou. Porque sei que não sairei humilhado. Ele tem fé. E ele está sofrendo ainda, não é que passou não. A meu lado está quem me justifica. Aqui é uma palavra-chave, justificar, que hoje não se fala mais. Hoje, em grande parte das pregações, só se fala do amor. Se esquece da justiça. Pois bem, meu irmão, esse Deus só de amor não existe não. É mentira. Na Bíblia mesmo não existe não. Esse Deus só amor, isso não existe não. Isso é invenção. O Deus da Bíblia é amor e justiça. Pronto, ele é isso. Do jeito que ele ama, ele julga. Do jeito que ele julga, ele ama. Ele é todo amor e é todo justiça. Se ele é justo, ele vai justificar quem está sendo humilhado, quem está sendo maltratado, quem está sendo perseguido. Senão essa vida aqui é uma brincadeira. Onde muitos são injustos e maltratam os justos. No Brasil, é claro, um governo injusto que aprova o aborto. O mundo todo é injusto praticamente, com as leis que cria. Divórcio, aborto, união civil de AA com bebê, tudo isso é pecado. É injustiça contra os justos. Legalização de droga, eutanásia. Então, se você pensa, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Aí ele vai salvar esse povo todo que está fazendo isso? Não, vai não. Ele vai julgar. Um dia, ou esse povo se converte, ou então vai passar a eternidade sem Deus. Quem? Esse povo que está fazendo isso. E os cristãos, ou quem seguir isso também, né? Por isso que ele é justiça, porque vai fazer justiça. Tem várias acepções de justiça na Bíblia. Tem outra que Jesus nos justifica diante de Deus. Como é essa justificação? Nós nascemos com o pecado original, nós nascemos injusto, merecedor do inferno. Deus nos justifica porque Ele, Jesus, Ele me torna justo diante de Deus. Como? Morrendo e ressuscitando. Aí eu sou batizado, é tirado o pecado mortal, pronto, eu estou justificado diante de Deus, desde que eu lute contra os pecados na minha vida. Eu não tenho mais o pecado original, mas eu tenho a possibilidade de pecar. Aqui é outro drama, porque mesmo aquele que foi tirado do pecado original, que foi batizado e continuou pecando, esse vai para o inferno. A justificação que Jesus deu para ele não vai servir. Essa justificação de nos tornar justos diante de Deus só serve para quem viver na graça. Portanto, hoje não se fala de justiça nem de justificação, não, é só Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor é aquela igreja aí, que tem lá embaixo tem. Mas na Bíblia mesmo, esse Deus só de amor não existe não. A meu lado está quem me justifica. Muito bem, graças a Deus. Me justifica salvando e me justifica fazendo justiça. Alguém me fará objeções? Quem está falando é o discípulo que está sendo perseguido. Vejamos. Quem é meu adversário? Aqui é outra questão. O principal adversário na Bíblia do Antigo Testamento é Satã, que deu Satanás. Ele é o principal adversário, ele prova o homem.
Ele tenta o homem, tentou Jó. E vai lhe tentar você, o Papa, o Bispo, os padres, tudinho, até o final da sua vida e o final do mundo, o final dos tempos. Você vai ser tentado. E Deus não vai tirar a tentação. É porque a gente, quando reza no Pai Nosso, não é para tirar a tentação, não, é para não cair na tentação. Então a tentação não vai sair. Esqueça. Peça para não cair, mas você vai ser tentado. Então o adversário é Satã, está lá em Jó, capítulo 1. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador, repete. Quem é que vai me condenar? Então, se Deus é meu auxiliador, se Ele me justifica, se Ele me salva, se Ele me torna santo, Ele que me santifica diante dEle, me dando o Espírito Santo, quem é que vai me condenar? Uma pessoa que está na graça de Deus, aí sim, quem está na graça de Deus tem que se alegrar mesmo. Uma pessoa que está na graça de Deus, lutando contra os pecados veniais, quem é que vai me condenar? Quem é? Esses homens daqui, né? Quem são eles? Nada. O cão, Jesus venceu o cão. Então essas palavras servem para quem está na graça e lutando para continuar. Quem está na graça e está lutando para continuar, quem é que vai me condenar? Ninguém. Ninguém condena. Agora, se não está, aí sim, aí você tem que ter medo mesmo. Aí comece a lutar pela graça. Não será condenado quem está na graça e está lutando para continuar. Quem não está na graça, irmão, aí você tem que temer mesmo. Então, que essas palavras penetrem no nosso coração, que a gente reflita. São palavras muito importantes, né? Mas recomendo mais uma vez de ler, não adianta só escutar, não. Faz 40 anos que eu leio a Bíblia, e fui estudar mais 12 anos porque eu queria aprender, né? Mas eu leio todo dia, eu não deixo de ler, não. Seria muito bom que aproveitasse esses dias para ler mais. Todo dia ler o Evangelho. Na verdade, todo dia devia ler todas as leituras, depois refletir, ler de novo. Eu recomendo ler a Bíblia toda, do início ao fim. Eu recomendo. Quantas vezes? Eu li 13 vezes, do início ao fim. Por isso que eu decorei muita coisa. Aí depois fui ler em hebraico, em grego, aramaico, o que tinha. Senão não aprende, não. E se não souber isso, peça a Deus para lhe ensinar, né? Porque Deus dá a graça. Deus dá a graça, mas tem que pedir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.